Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe vocês aonde vocês estiverem. Abençoe não somente a vocês, mas também os familiares de vocês, ok? E o vosso ministério, óbvio. Então, eu sou o pastor Pedro Brunizo, da Comunidade Evangélica Metodista, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, e estamos recomeçando um trabalho, até porque entendemos que o tempo é propício, porque os tempos são maus. Nós estamos nos deparando aí com o que nós entendemos com o advento da grande apostasia, está lá no livro de Tessalonicenses, o advento do anticristo, o advento da segunda volta de Jesus, ok? Então, nós já estamos nos preparando, mas de uma forma salutar, não preocupados com os terrores apocalípticos que virão, mas sim como ovelhas de Cristo, que seremos guardados por Ele, no seu rebanho, assim como os judeus foram guardados, os hebreus foram guardados no Egito, pois as pragas caíam sobre os egípcios, mas não atingia o povo do Senhor. Amém? Então vamos começar essa pregação a partir de hoje em uma rápida mensagem que está escrita exatamente no livro de Mateus. Então, vamos começar com Marcos, tá? No livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, que vai nos dizer assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai a sua vereda. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhes as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, queridos, nessa mensagem de hoje, começamos a ministrar hoje no dia 23 de janeiro de 2024, você está ouvindo falar de guerras e rumores de guerras. Hoje você pode perceber que temos a Ucrânia sendo invadida pela Rússia, você começa a ver Israel contra o Hamas, o Hezbollah, e agora os povos árabes se levantando contra Israel. Nós estamos vendo aqui na América do Sul, Maduro querendo invadir a Guiana. Nós estamos vendo, enfim, tantas atrocidades. Isso são rumores de guerra e guerras. Sem contar os cataclismos, os terremotos, os furacões e as fomes. Nós que saímos aí de um período difícil de 2021, você deve estar lembrado. Nós entendemos que tudo aquilo já foi uma preparação para aquilo que há de vir. E nós entendemos que aqui no Brasil mesmo nós estamos vivendo dias sombrios, dias sem segurança jurídica, direcionados aí, estamos sendo dirigidos por um governo anti-Deus, e as coisas elas estão escalando muito rapidamente. Você já deve ter ouvido em falar sobre a agenda da ONU de 2030, enfim, mas isso não vem a nos criar preocupação. Isso vem nos demonstrar que a palavra de Deus é tremenda, é fiel e é lá de se cumprir. João anunciava como aquele que veio, como Elias, que anunciava a primeira vinda de Cristo. E João dizia: olha só, não sou digno de desatar as sandálias deste que virá. Hoje, a igreja de Cristo, eu e você, nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós que somos cheios do Espírito Santo, assim como João foi cheio do Espírito Santo ainda quando estava no ventre da senhora sua mãe.
Nós somos os embaixadores de Cristo na terra e temos por dever dar continuidade à missão de João Batista, que nada mais era do que anunciar Cristo. E como você vai fazer isso? Normalmente, para quem não quer ouvir. Uma sugestão que eu dou a você, eu, servo de Deus, Pedro Bonito. Irmãos, quando as palavras elas não atingem os objetivos, duas coisas podem mudar o quadro. Você deve orar por quem você quer evangelizar. Você deve perdoar, você deve amar. Então, a base é a oração e logo depois é a ação. Você deve fazer o bem àquele que te deseja o mal. Aí você vai dizer para mim, mas, pô, Pedro, é difícil isso. Meu irmão, ninguém disse que era fácil. Nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Muito mais espinhoso e doloroso foi o que Jesus fez na cruz por você. Se você hoje é crente em Cristo Jesus, é porque alguém pagou um preço de oração por você. Alguém não desistiu de você. E esse alguém orou e testemunhou, e te chamou e te convidou, até que um dia o Espírito Santo sacudiu você. E você resolveu, então, permitir que ele arrancasse as escamas dos seus olhos. Deus ama você, Jesus ama você. E eu quero dizer para você, nesses minutos finais, que olha o que João Batista vai dizer, e pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me e desatar-lhes as correias das sandálias. Versículo 8, eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O que é difícil para você é perfeitamente fácil para o Espírito Santo. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja desgastado, porque você tem tentado fazer a obra, mas fazer a obra com as tuas forças. E o Senhor manda dizer para você, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, descanse, irmãos. Porque o trabalho pesado não é teu para que você se glorie. O trabalho pesado é do Espírito Santo. E é exatamente isso. Deus enviará o Espírito, ele já enviou o Espírito. Aqui estava se cumprindo, começando a dar início ao ministério de Jesus. João começava a pregar. E assim hoje, como uma atalaia no lugar de João, eu digo para você, assim como Jesus veio a primeira vez, a segunda volta de Jesus é iminente. Ele falou que voltaria, e ele vai voltar. Ele vai voltar para restaurar o mundo, ele vai voltar para jogar por terra todos os seus algozes, a começar por Satanás. Então, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não há tempo a perder. Tudo mais é vaidade, irmãos. Você ficar trabalhando, eu sei que trabalhar é importante, estudar é importante, eu sei que tudo isso e tomar conta de uma casa é importante, mas não tem nada mais importante do que não perder tempo em fazer a obra do Senhor. Use aí o WhatsApp, use o Instagram, use o Facebook, ore por alguém no áudio, reserve 5 minutos do teu tempo, 10 minutos do teu tempo, reserve um pedaço do teu tempo na hora do teu almoço, para você ouvir um louvor, para você se predispor a orar por alguém. Enfim, meu irmão, não seja somente um cristão de banco, um cristão de carteirinha, um cristão de Bíblia debaixo do braço. E outra coisa também, um cristão domingueiro, que só vai à igreja aos domingos e diz que é crente. Não, nós somos chamados por Cristo para sermos cristãos, imitadores de Cristo, porque não temos tempo mais a perder. Todos os dias da semana, ok, irmãos? Sem fanatismo, mas direcionado pelo Espírito Santo, encontraremos uma forma viável para anunciarmos Jesus, não só para o mundo, mas principalmente para aquele mundo que está dentro das igrejas. Hoje, nós podemos perceber a dificuldade de muitos crentes que estão dentro de igrejas e se dizem crentes, mas não são crentes. São sepulcros caiados e às vezes até mesmo não são judeus, infelizmente. São sinagogas de Satanás dentro da igreja para desmotivar você. Mas não se deixe levar por isso, ok? Nesses minutos finais eu vou orar por você, para que Deus abençoe você, cure você, liberte você, prospere você e o encha com o seu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, tudo isso que eu acabei de pronunciar agora, essa palavra de cura, de libertação, de paz, de enchimento do Espírito Santo, eu
remeto agora a essa pessoa que está me ouvindo, a sua casa, que haja paz na mente dela, que haja paz, Senhor Deus, nas finanças, que haja paz nos relacionamentos conjugais, Senhor, que haja paz nos relacionamentos entre pais e filhos, que haja paz na família, que haja paz, meu Deus. Tu és o Senhor da paz, que haja paz ali naquele ministério. E por onde essa pessoa andar, que ela deixe um rastro, Senhor Deus, de glória, de poder, de unção, de cura. Quando ela atravessar, quando ela andar, que a sombra dela, assim como a sombra de Pedro, venha curar o enfermo. Em nome de Jesus. Meu querido, um forte abraço, minha querida, que Jesus abençoe você. Amém? E que Ele abra os seus olhos. Você é muito amado por Deus e Ele conta contigo. Amém? Forte abraço. Pastor Pedro Bruno se despede. Que Jesus abençoe você. Se for possível, por gentileza, não deixe de nos seguir aí no Instagram, de compartilhar, de clicar no selinho, de se inscrever no canal. Isso não é para nada, irmãos. É simplesmente, não é para ser monetizado. Nada disso não, irmãos. Na realidade enfim, para que essa palavra chegue aos 4 cantos dessa terra. Se foi bom para você, vai ser bom para outros também. Deus abençoe. Forte abraço. Fiquem na paz.